Olá, tudo bem? Sou o Vitor e estou de volta aqui para falar com vocês sobre a série O que Jesus exige do mundo. E eu quero falar com vocês o mandamento 5 hoje, o mandamento que Jesus exige para o mundo. E o mandamento que Jesus exige é: amem-me. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 37, Jesus vai fazer a seguinte afirmação: se você ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. E essa é uma afirmação bastante forte de Jesus, ao ponto de algumas pessoas que não foram regeneradas, pessoas que não nasceram de novo, que não tiveram um encontro com o Senhor Jesus, não entender esse tipo de afirmação. E não entende esse tipo de afirmação porque não entende que com o novo nascimento, com o arrependimento, com a aproximação de Jesus, o que acontece também é que os nossos sentimentos são transformados. Nós começamos a ter novas emoções, novas afeições por Jesus e pelo próximo. Mas eu quero falar aqui nesse vídeo apenas das afeições em relação a Jesus, porque faz parte da essência do cristão, faz parte da essência daquele que nasceu de novo, ter os seus sentimentos transformados em relação a Jesus. E é o novo nascimento que faz isso, é o novo nascimento que afeta as nossas emoções, que transforma os nossos sentimentos, que provoca essas mudanças em relação a Jesus na nossa vida, no nosso interior. E quando a gente passa então por essa experiência do novo nascimento, passa por essa transformação, a gente vê que o novo nascimento, ele não gera apenas uma mudança no nosso intelecto, ele não gera apenas uma mudança na nossa vontade, ele gera uma mudança nas nossas emoções, ele gera uma mudança nos nossos afetos. Então, se você nasceu de novo, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus afetos em relação a Jesus passaram por uma transformação grandiosa, passaram por uma transformação maravilhosa, uma transformação, e agora você tem profundos sentimentos de admiração por Jesus. Você não tem menos do que isso. Mas o que Jesus está dizendo nesse mandamento é que essa admiração, esses profundos sentimentos de admiração por ele vão muito mais do que isso. E isso só pode ser produzido na sua vida se você nasceu de novo, se você passou pelo novo nascimento, se você nasceu pela água, pelo Espírito. Então, o próprio Espírito Santo vai gerar esse sentimento no teu interior, no teu coração. Se você, por exemplo, se sente moralmente incapaz de produzir esse sentimento em Jesus, isso não elimina a culpa de você não senti-lo, mas só mostra a sua desonestidade. É importante que nós sejamos sinceros
diante de Deus e sinceros conosco mesmo. Esses dois passos são importantes para a transformação pessoal. Teve vezes na minha vida que eu precisei ser muito sincero com Deus e falar para Ele: Senhor, eu não te amo como eu deveria amar. Por favor, tem misericórdia de mim e transforma o meu coração. Se você quer passar por essa transformação, você precisa dessa sinceridade, você precisa, com coragem, chegar diante de Deus e dizer o que está dentro do teu coração, porque Ele já sabe, mas Ele quer ouvir. Então a gente vê que esse sentimento, ele é produzido pelo Espírito Santo, e à medida que nós vamos caminhando com Deus, esse sentimento ele vai crescer mais e mais, ele vai aumentar mais e mais. Então a gente vê que o amor por Jesus, ele envolve mais do que um sentimento profundo de admiração, mas ele não é menos do que isso. O amor que Jesus ordena não é menos do que uma mera afeição, mas é mais do que sentimentos de profunda admiração. Veja o versículo que nós citamos, Mateus capítulo 10, versículo 37. Se você ama o seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu filho, sua filha, seu amigo. Beleza, Jesus está falando daqueles relacionamentos mais próximos. Se você ama eles mais do que Jesus, você não é digno de Jesus. E aí eu faço uma pergunta para você. Quais são os seus sentimentos em relação a Jesus? Que tipo de afeição você sente por Jesus? Você sente atração pela presença de Jesus? Você sente afeição por Ele? Você precisa ser sincero. Sincero diante de Deus e sincero com você mesmo a respeito do sentimento que você tem em relação a Jesus. Mas a gente aprende também que amar a Jesus envolve obediência. João capítulo 15, versículo 4, Jesus diz: vocês serão os meus amigos se vocês fizerem o que eu ordeno. Você quer ser amigo de Jesus? Você ama Jesus? Ninguém que desobedece Jesus é amigo de Jesus. Ninguém que desobedece Jesus pode afirmar que ama Jesus, porque o amor envolve obediência, o amor envolve seguir as palavras de Jesus, seguir aquilo que Jesus ordena. Seguir o que Jesus ordena é uma expressão de amor a Jesus. A nossa obediência a Jesus, aos mandamentos que Jesus ordena, eles começam no nosso amor por Jesus. Porque faz parte da vida humana, faz parte de nós, quando nós amamos uma pessoa, querer agradar essa pessoa. E quando nós amamos Jesus, a palavra diz que nós, então, vamos nos mover numa direção que agrada a Jesus. Você está se movendo nessa direção que agrada a Jesus? Jesus, no seu ministério público, ele tinha muitos opositores que não concordavam com ele e que por vezes tentaram tirar a vida dele. E nenhuma dessas vezes, esses homens chegaram até Jesus e Jesus fez uma afirmação forte em relação a eles, que talvez sirva para muita gente que está me ouvindo. Ele diz: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Sabe por quê? Tem muita gente que não ama Jesus, que não sente, no mínimo, essa afeição por Jesus, esse profundo sentimento de admiração, de respeito por Jesus, porque elas não são da família de Deus. Pessoas que são da família de Deus vão amar Jesus. João capítulo 1,
capítulo 1, versículo 12, diz que aqueles que creram em Jesus, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós só entramos na família de Deus por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. E quando nós cremos então no Senhor Jesus Cristo, entramos então na família de Deus, e a partir desse momento, como diz lá João em uma de suas cartas, na primeira carta, nós amamos aqueles que vêm de Deus. Nós amamos Jesus, nós amamos os irmãos, nós amamos todos aqueles que vêm de Deus. Então, se não há amor seu pelos seus irmãos, por Jesus, tem algo errado. Tem algo errado. Mas o assunto de hoje é sobre amar Jesus. Como é os seus sentimentos em relação a Jesus? Quem não foi perdoado não ama Jesus. Quem não foi perdoado ou quem não se sente perdoado ama pouco Jesus. Porque quando nós somos perdoados por Jesus, quando nós recebemos o perdão, quando nós recebemos o sim de Deus para todas as promessas em Jesus, quando nós entendemos o que Deus fez por nós em Cristo na cruz, as grandiosidades das promessas dele, quando nós entendemos isso, isso vai brotar no teu coração um grande sentimento de gratidão, de amor e de admiração por Jesus. Ele vai se tornar o tesouro da sua vida. Ele vai se tornar o amado da sua alma. Você sabe o que Jesus exige do mundo? Ele exige que o mundo ame ele. E ele é digno de ser amado. Que Deus abençoe você e a sua família.